Hoje é o terceiro culto. Agora às 5 da tarde tivemos o culto de milagres. E Deus curou muitas pessoas. Em especial curou a irmã Adri, que estava em cadeira de roda. Não mexia o joelho, não mexia a perna e saiu. Ela não conseguia levantar. Ela levantou com tanto medo, tremendo assim. Eu falei, vai andar, meu filho. Daqui a pouco ela que levou a cadeira de roda embora. O diabo sentado nela. Saiu andando do culto. Estive viajando com o Lucas esses dias. Nós fomos para Taquaritinga, São Paulo. Vimos sinais, maravilhas, lindas, coisas maravilhosas. Um senhor que era cego de um olho foi curado. Uma criança com 12 anos que tinha asma, manifestou um espírito, nós expulsamos o espírito, a criança ficou curada. Depois nós fomos para Várzea Grande, Cuiabá, né, ali, onde está a família do Reino Várzea Grande, pastor Gessé, pastora Rose. E lá tinha mais de 60, 80 visitantes, irmão. Foi poderoso. Deus também curou uma mulher que estava cega dos dois olhos, ela era clinicamente já cega, ela não podia já fazer nada que uma pessoa normal pode fazer por causa da cegueira. E no meio do culto Deus começou a abrir os olhos dela. A mãe do Moisés estava lá, né, Moisés? Naquele Moisés lá, tá, gente? Que tem um aqui e outro lá embaixo. Foi lindo. Há um ambiente de glória nesse lugar. Há um portal aqui. Curas, milagres, sinais, maravilhas. E Deus vai falar com a gente hoje. Deus vai falar com a gente hoje. O teclado vai ficar mais um pouquinho, o resto do louvor vai descer. Porque hoje nós temos ceia e tem muita palavra hoje. Tem uma palavra de ânimo para a igreja hoje. Os adolescentes chegaram, então sobe o louvor, sobe o louvor. Muda tudo aí, irmãos. Os adolescentes estão voltando do retiro. Quantos foram batizados com o Espírito Santo, pastor? Mais de 10 foram batizados com o Espírito Santo. Vamos entrar agora? Vamos ficar de pé? Irmão, nós temos que ter mais energia que eles, hein? Eu ainda tenho? Eu ainda tenho. Tá bom. Cadê os rockers? A igreja com as palmas. Do escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Babilônia, escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Como é que é? Do pecado, escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Quero ouvir. Mas o Senhor me libertou. Tira o pé do chão. Livre. A igreja. E eu sou livre. Livre. Eu sou livre. 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 Eu sou livre. Livre. Eu sou livre. Vai com essa bateria. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leão, mas eu não volto pra lá. A igreja diz. Mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Todo mundo junto. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Vamos. Livre. Eu sou livre. Livre. Eu sou livre.
Estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se... Mais uma vez! Moisés, o seu clamor. Estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Segura, eu tô achando que eles voltaram muito cansados do retiro. Não? Vocês ainda tem lenha? Ainda tem fogo? Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho lenha. E a igreja também? Pode vir. A igreja também? E Vem em cima também. Vem em cima também. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Mas assim, ó, pode vir. Nos tornamos. Agora. Nos tornamos responsáveis. Para tudo. Vai. Nos tornamos responsáveis. Grita bem alto. Eu ainda. Vai. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode vir. Aí na sua casa, Pode vir. receba essa unção. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Quem Tá gostando, tá gostando. Aonde? Aonde tem? tem fogo? Aonde tem fogo? Tem brasa, onde tem brasa, tem glória. E a glória. Aonde? Aonde tem? E a glória está cá. Vai! E pode vir queimar. Labareda. Pode vir. E vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. E vem como Labareda de fogo. abra o céu. O teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Faz assim, ó, faz assim. E que se abra o céu. O teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Vem forte. E o céu fechado. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa. E o céu. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa. Grande Deus. Celebre a glória. Peraí, vou fazer uma coisa. Se o teu Deus está morto, faz 1 minuto de silêncio. Lá em cima, lá em cima. Lá atrás, lá atrás. Na sua casa. Um grito de júbilo, um grito de guerra. Cristo vive.
aguenta mais um? Meu Deus! Para. Vai derrubar a ceia. Eu já imaginei todo mundo andando pra cá. Vamos fazer o seguinte, quando acabar o culto, os diáconos vão tirar essas mesas. Esses que estão sem graça aí vão embora e nós vamos ficar. Tá bom, pera. Vamos fazer o seguinte, os Rockets vão subir aqui pra mim pregar, vocês vão estar aqui em cima comigo, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Os rapazes vão ficar do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, e as meninas vão ficar desse lado aqui. Vamos subir, deixa eles subirem aqui. Vamos aplaudir o Senhor pelos Rockets que voltaram avivados. Cuidado que vai cair alguém. Que leve, Segura. Amém? Vocês estão felizes? Eu quero um testemunho dos Rockets. Quem tem um testemunho forte para contar? Você tem um testemunho forte? Senta aí, crente. Toca o tecladinho para nós aí. Senta aí vocês também. Uau. Isso. Meninas de um lado, meninos de outro aqui. Isso. Vem aqui, ó. Seu nome e o que Jesus fez nesse retiro? Meu nome é Érica. E... Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. 13 anos. Eu tinha uma coisa que eu não conseguia perdoar o meu pai. Meu Deus. E meu pai, ele trabalha viajando. Ele é caminhoneiro. E eu nunca tive muito contato com ele. Ele não esteve muito na minha infância. E quando ele estava, aconteceu umas coisas no relacionamento dele e da minha mãe. Eles estão casados hoje, mas eu era pequena e eu lembro de tudo. Eu lembro que eu tinha 4 anos e eu não aguentava mais ele falar coisas ruins para minha mãe. E eu peguei todas as coisas, um monte de sacola e coloquei todas as coisas dele para fora. Mas eu lembro, eu tinha 4 anos. E só que a minha mãe já tinha me falado até esse ano que eu tinha que perdoar meu pai. Eu amo muito ele, mas eu tinha isso no meu coração que eu não conseguia perdoar ele. E no retiro, o pastor... Fernando? Nando ou Thiago? O loirinho ou o moreno? Aquele ali. Nando, pastor Nando. Ele falou sobre a importância que nossos pais, que nós temos que honrar eles. E eu senti muito forte que eu tinha que perdoar o meu pai. E você conseguiu perdoar? E eu consegui perdoar meu pai. E como... Pai, eu te amo muito. Tem preço na coisa dessa? Tem mais algum testemunho? Senta lá com as meninas. Cadê o Lucas e a Thaís? Tem mais algum testemunho legal, Lucas e Thaís? Nome de alguém que vocês se lembram? A Bia? Cadê a Bia? Um aplauso pra Bia! Quantos Shalom, anos você igreja. Eu tenho 14 anos. Conta para nosso testemunho. Nesse retiro, foi um retiro para mim, um retiro sobrenatural, onde eu também teve a mesma questão que ela. Tinha algumas questões com o meu pai que eu precisava perdoar. Eu sabia que eu tinha que perdoar, mas no fundo eu meio que travava. Então, nesse retiro, depois da ministração do pastor Nando, também com a ministração do Lucas sobre obediência, sobre honra, eu senti muito no meu coração sobre meu pai. E naquele retiro eu decidi que eu não seria mais a mesma. Eu decidi que a partir desse retiro eu vou honrar mais meus pais, eu vou obedecer meus pais, eu vou amar mais meu pai e eu perdoei meu pai.
E também hoje, nesse culto com o pastor Tiago, da tarde, na manhã no caso, foi muito forte, porque a presença de Deus inundou aquele lugar. Ele começou a colocar a mão sobre os adolescentes, começou a profetizar. E foi um dia em que eu mais senti a presença de Deus. Onde eu não conseguia parar de tremer, eu não conseguia parar de falar em línguas. E eu sei que eu saí renovada para levar o evangelho sobrenatural na minha escola, no mundo, e não ser mais a mesma pessoa. Uau! Quer pregar? Porque deixa ela pregar hoje. Foram 2 meninas, eu quero agora um rapaz aí para contar um testemunho. Quem? Murilo. O Murilo tem testemunho para contar? Cadê ele? Vai, Murilo! Eu te ajudo aí. Senhor. Tem microfone, dá para ouvir. Murilo! Fala-se o retiro, o que foi, o que aconteceu lá, o que você sentiu, o que foi mais impactante para você? Tipo assim, no culto de manhã agora, no culto de manhã com o pastor Tiago, eu consegui sentir muita presença de Deus. E também com o Nicolas, o líder, ele me batizou no Espírito Santo e eu consegui falar em línguas. Pela primeira vez? Pela primeira vez. O que você sentiu quando estava falando em língua? Uma presença muito forte de Deus no meu coração. Não conseguia parar de tremer. Você tremia, chorava? Tremia, ria chorava. também, não? Dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo? É como se estivesse transbordando, alguma coisa assim, né? Era uma Quem já coisa muito sentiu forte. isso? Vamos aplaudir Jesus? Parabéns. Lucas e Thaís, vem aqui na frente. Vamos honrar esse casal maravilhoso. Eu quero honrar esse casal tão jovem. Porque se nós temos um Rockets tão top, é porque nós temos 2 líderes muito top. Leais, fiéis, maravilhosos, amorosos, trabalhadores. Tá de quantos meses? 8 meses, irmão. E aguentando a pressão com esses meninos lá. Vocês deixaram ela tranquila, né? Mosquito, tudo. Mas é que os mosquitos falam, rapaz, olha que sangue importado aí, ó. Sangue de balneário. Isso aí é bom. Se eu fosse mosquito, eu também ia picar vocês. Quero honrar esse casal lindo aqui. Estende a mão para eles. Pai, eu profetizo sobre Lucas e Thaís, que eles entram numa nova dimensão. Eles entram num novo tempo. Eles entram, Senhor, numa dimensão nova. Eu abençoo eles, Senhor. Abençoo essa gravidez. E abençoo, Senhor, as finanças. Abençoo, Senhor, os projetos, os sonhos sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Estamos muito agradecidos pela vida de vocês. Quem está feliz? Aleluia. Eu tenho uma palavra bem light hoje para vocês. Vocês aguentam? Vocês vieram do retiro, então, aleluia. Queria cumprimentar as pessoas que estão pela primeira vez aqui na família do Reino. Põe a mão lá em cima para a gente conhecer vocês. Deus abençoe. Lá em cima, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe. Ali, Deus abençoe. Lá atrás. Aqui, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Aqui, lá atrás. Lá em cima tem mais alguém. Bem-vindos. Eu sempre digo, a família do Reino não é um lugar para você frequentar. É uma família para você pertencer. É um lugar para você desenvolver todos os sonhos e projetos que Deus sonhou para você. E para isso a gente tem que ser um em Cristo. Você frequenta shopping, frequenta cinema. Esse é um lugar para você, aleluia, entregar a sua vida e fazer que Deus cumpra o chamado dele na sua vida. Amém? Alguém está feliz? O Senhor me dá graça para ministrar essa mensagem. Ageu 1:5.
Vou ministrar lá. Ministrei de manhã, à tarde, vou ministrar hoje. Agora à noite. Como eu disse, nós viemos de Cuiabá, de Várzea Grande, né? Sem dormir. Eu preguei lá, aí acabou o culto, fui para o aeroporto, cheguei do aeroporto diretamente para o culto da manhã e descansei 1 hora em casa, estou aqui agora. Preguei no culto das 5. Eu amo trabalhar para Jesus. Lembra que eu falo para vocês? A sua juventude vocês não vão dar para o diabo, vão dar para Deus. Vocês vão queimar para Deus, queimar para Jesus. Quando você tiver lá aos 30 anos, fala assim, o que você fez com os seus 15, 16, 17, 18, 19, 20? O tempo mais lindo da vida de uma pessoa, não é? Queimei para Deus. Eu posso dizer isso, porque eu comecei a pregar com 15 anos de idade. Minha primeira pregação foi com 15 anos. E sabe, semana passada eu preguei, ou retrasada, a mensagem que eu preguei com 15 anos. Preguei aqui, até hoje ela está poderosa. Lembra aquela mensagem do caminho, verdade e a vida? Foi a primeira pregação que eu preguei com 15 anos. E eu prego ela até hoje. Aleluia. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil onde nós temos visto uma igreja muito diferente daquilo que a gente lê na Bíblia. Quando eu tinha 15 ou 16, eu não lembro se foi com 15 ou com 16, uma das primeiras orações que eu fiz na minha vida. Quem tem 15 anos aqui? 15. Quando eu tinha a idade de vocês, com 15 aninhos, eu peguei a Bíblia que eu tinha em casa. Eu fui para o meu quarto. Eu pus ela em cima da minha cabeça assim, eu levantei ela. E eu dei um grito dentro do quarto. Eu falei: Deus, eu quero te conhecer como está escrito na Bíblia. Tudo que está aqui eu quero ver. Se tem ressurreição de mortos, eu quero ver. Se tem cego vendo, eu quero ver o cego enxergar. Se tem paralítico sendo curado, eu quero ver. Se tem o Deus dono do ouro e da prata, eu quero ver. Eu gritava: eu quero Deus como está escrito na Bíblia. E eu terminei dizendo: e se não for assim, eu não quero esse evangelho. E comecei a ler livros e pesquisar, e como que eu podia, qual que era a parte que eu tinha que fazer. E eu descobri que eu tinha que jejuar, orar, ter santidade e ler a Bíblia. Com 17 anos eu fiz 101 dias de jejum. Eu jejuei 40 dias comendo salada. Parei uma semana, fiz 21 dias comendo salada, parei, e depois fiz mais 40 dias. Eu ficava de 4 a 8 horas por dia trancado no quarto, gritando, não era orando, gritando: quero ver a tua glória, ou eu não quero esse evangelho. E a minha primeira campanha de milagres foi com 17 anos. Em inglês, numa igreja americana. Essa mensagem que eu vou pregar agora é para quem não está satisfeito, que quer mais. Essa mensagem que eu vou ministrar agora é para pessoas que dizem assim: o que está na Bíblia não está, minha vida não está parecendo com a Bíblia, mas eu quero. Quantos aqui querem viver a glória da Bíblia mesmo, do jeito que está lá? Milagres, sinais, maravilhas, de glória em glória, de vitória em vitória, de poder em poder. Vocês querem viver isso? Querem viver isso de verdade? Então eu vou dar o caminho para vocês. Se essa pregação não fizer sentido para você, tudo bem, mas eu vou ensinar o caminho. Tá bom? Hoje, quando a gente olha para a igreja brasileira, eu não tenho orgulho de ver, quando eu falar no modo global,
Nós vemos um povo que está sofrendo, um povo humilhado, um povo que vive no pecado, tantos escândalos. Você já ouviu falar de algum escândalo por aí? Sim ou não? Você vê atrocidades sendo feitas em nome de Jesus. E você olha para um povo e diz: o povo que deveria ser o mais abençoado da terra, não se assuste com o que eu vou dizer, acaba sendo o povo mais amaldiçoado. Eu cuido de pastores. Eu tenho 800 igrejas que estão debaixo de mim, na REM, que eu cuido. Entre REM e cobertura, e pastores que estão na escola, na Exousia. O nível é tão miserável, o evangélico. Pastores me mandam mensagem e falam assim: pastor, entrou R$9 de oferta na minha igreja hoje. Entra mais oferta no Kids do que na igreja. Como que, a que ponto chegou? Lugares que você vai e só tem fofoca, não tem cura, não tem milagre. As pessoas entram endemoniadas e saem endemoniadas. As pessoas vivem no pecado e nada muda. Nós vemos igrejas que os pastores mudaram a mensagem. Agora a mensagem sempre é de motivação. Eles pegam livros de coaches, de autoajuda, e põem um versículo em cada ponto e prega isso como se isso fosse Bíblia. E o povo parece que está anestesiado, dormindo. Parece que eles estão apagados e não estão discernindo. Então esse versículo que nós vemos aqui é uma chamada de atenção de Deus. E ele diz assim: considerai os vossos caminhos. Porque as pessoas estavam achando, eles não estavam vendo como estava a vida deles. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha para a sua vida. Como que está a sua vida? Verso 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Vou continuar, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito. Vê se não está assim a igreja hoje. Vê se talvez a sua vida não está assim. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Sempre está batendo na trave. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Não é triste isso? Verso 10. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Uau! Considerai. O considerai que eu estou te falando para você fazer agora é: pega a Bíblia e compara a sua vida com a Bíblia. Compara a vida com o Deus de milagres, com o Deus da provisão, com o Deus dono do ouro e da prata, com o Deus todo-poderoso, com o Deus sobrenatural. Será que está de conforme? Será que a sua vida está assim? Olhe para a sua vida. Como que você diz? Olha só, você não ora, não jejua, não lê um capítulo da Bíblia, passa horas vendo Netflix, séries nojentas, não tem compromisso com a igreja, não é dizimista, vive em vários pecados. Será que você pode ser considerado cristão? Se criou no Brasil uma mentalidade de consumidor gospel. Não de cristãos, não, discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus não é quem vai na igreja. Discípulo de Jesus é quem é imitador de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Se criou então uma massa que se diz evangélica,
que vão ao culto, mas o culto não entra nele. Vão à igreja, mas ele não é igreja. Escutam, mas não obedecem à palavra. Quando foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Você tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, 5 anos de crente, 1 ano de crente. Quantos enfermos foram curados através da sua mão? Quantas profecias você profetizou e se cumpriu? Quantos sonhos e visões você teve? Qual é o teu ministério na igreja? Cadê os teus frutos? Considera os teus caminhos. Tem pessoas aqui que nunca trouxe uma pessoa para a igreja, mas já teve gente que saiu da igreja por causa dela. Considera os teus caminhos. Considera o teu casamento. Considera os teus filhos. Você não tem esposa mais, não tem marido mais, não tem mais filhos, tudo está perdido, tudo está acabado, e você está procurando um culto para ver se tem um pastor que faz uma mágica. Você não quer bênção, você quer mágica, e muda a tua vida. Você acha que o apóstolo Pedro Medina vai fazer uma mandinga gospel aqui, ó, unge você, dá 3 pulinhos e tua vida vai mudar? A minha oração não pode mudar o teu mau caráter. A minha oração não pode mudar a tua falta de compromisso com Deus. A minha oração não pode mudar a tua desobediência. A minha oração não pode mudar a sua indiferença. A pregação pode. Por isso que eu estou pregando em vez de... Por que eu estou pregando assim? Porque eu não vim aqui para ter uma igreja cheia de gente vazia. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não estou aqui para ser um empresário gospel, de salão de festa gospel, para ficar trazendo pastor famoso e cantor famoso, para você ter um entretenimento nos domingos. Não, aqui é um quartel general que eu vou formar homens e mulheres que vão conquistar 50 nações para Jesus, verdadeiros soldados de Cristo, aleluia, cheios do Espírito Santo. Posso ir profundo agora? Engraçado que vocês vieram falar aqui. 2 meninas falaram justamente do pai. Diga comigo, paternidade. Enquanto você não conhecer o pai, não conhecer a paternidade de Deus, você não vai conhecer o evangelho verdadeiro. E nós vivemos numa nação de órfãos, que perdemos a referência de paternidade, e muitos pastores que estão pregando nos púlpitos hoje, nunca tiveram uma referência de bom pai, e eles mudaram o amor de Deus pai para amor de mãe. E Deus não é mãe, Deus é pai. No Novo e no Velho Testamento, diga amigo, Deus é pai. Nenhum momento diz que Deus é mãe. Tem um versículo que diz assim, como a mãe se compadece, mas não diz que ele é mãe. Mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Que amor de mãe é muito bom, mas é muito diferente de amor de pai. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A minha esposa, às vezes está querendo fazer os meninos fazer alguma coisa, tomar banho. E ela fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Chega uma hora que ela fica irritada, ela, meu amor, me ajuda. Eu digo, Esdras! Eu nem digo, vai tomar banho, ele já vai correndo para o chuveiro. Sabe por quê? Porque amor de mãe é diferente de amor de pai. A mãe, a criança, quase todas as mães, faz o que quiser e não tem consequência. Sabe por que coisa foi correndo na primeira vez que eu falei, vai tomar banho? Porque se eu falasse a segunda ia ter com... Então hoje nós temos um evangelho no Brasil de amor de mãe, um Deus mãe. E como que é essa pregação hoje? Olha, Deus te aceita como você é.
Deus nunca vai te corrigir. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. Até os meus 11 anos era papai e mamãe dentro de casa. E eu era assim, disciplinado. Meu pai falava uma vez, e a gente morria de medo, porque senão a cinta cantava. Mas eu tinha respeito pelo meu pai. E um dia, quando meus pais divorciaram, eu fui morar com a minha mãe. E aí eu comecei a virar selvagem. Com 11 anos, me levaram para um retiro. Minha mãe me levou para ver se eu me convertia no retiro. Eu falei, eu vou lá e tocar o terror. Eu fui para o retiro para tentar ficar com as meninas. Eu tinha 11 anos, 12 anos, 13, 12, isso aí, 12, 13 anos. Eu era Rockets do inferno. Eu fui para o retiro para beijar na boca, não beijei ninguém. Mas, e se não desse, eu ia botar fogo em alguma coisa. E aí eu estava assim, procurando uma coisa ruim para fazer, para me sentir bem. Aí eu lembro que eu peguei uma mala de um dos líderes que estava cuidando do retiro. Abri a mala e peguei todas as roupas dele, joguei no mato, eu desfiz a mala dele inteirinha. E minha mãe tinha me levado no retiro, descobriram que foi eu. E quando foram me repreender, minha mãe entrou na frente e falou assim, ninguém fala com meu filho. E eu ficava atrás da minha mãe assim, tipo, protegido. Até hoje minha mãe nunca me repreendeu por aquilo. Ela só me protegeu. Na mesma época, eu comecei a jogar ovo nos carros na rua. Colocar fogo. Toda vez que alguém me pegava, minha mãe enfrentava todo mundo para me proteger. E eu continuava fazendo as presepadas. Eu não tinha mais limites. Tive um amigo quando eu era criança. Eu tinha acho que 10 anos de idade. Que eu nunca vou esquecer o que ele me falou. A gente estava brincando na rua. Eu lembro como se fosse hoje, porque me marcou tanto. Posso falar para vocês o que é? Me marcou tanto. Porque a gente ia fazer uma arte. E eu falei, rapaz, o meu pai vai me bater. Aí sabe o que ele falou para mim? Meu sonho, meu pai me bater. Eu falei, esse menino é retardado mesmo. É besta, né, pai? Meu sonho, teu pai me bater? Só que ele falou tão sério. Ele não estava brincando, ele falou assim, meu sonho é se meu pai me batesse. Eu falei, cara, meu sonho é meu pai não me bater. E aí eu falei, mas por que você tem o sonho do teu pai te bater? Ele falou, porque se eu morrer, meu pai também não está nem aí. Qualquer coisa que eu faço, o meu pai não está nem aí para mim. É como que eu não existisse. E ele fazia as coisas erradas para ver se o pai dele tinha a atenção do pai dele. O sonho dele era apanhar do pai dele. Pelo menos para ter alguém que se importasse por ele. E hoje nós temos uma igreja brasileira que foi criada sem o entendimento do Deus Pai. E os pregadores estão dizendo hoje para você, faça o que você quiser, que você está protegido e não haverá consequências, porque Jesus te ama. Um amor de mãe. Pode ver na família, e o amor de mãe é bom, tá? E é importante, tá bom? Só que Deus não é mãe, Ele é pai. Pode ver quando alguém cai na droga na família, normalmente os homens falam assim, que morra essa praga aí na rua mesmo. E graças a Deus que tem amor de mãe, né? Que vai lá, não, e recolhe aqui, que vai lá e que estende. Você já viu, não? Sim, não? Que ela tem um amor de mãe, é um negócio assim, irmão, imensurável, não dá para entender como que é. A esposa vai lá recolher o cara na rua. O homem não faz um negócio desse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se você for na cadeia hoje, 99% dos presos não tiveram um pai que colocaram limite neles. E como ele não tem limite, e ele chegou na fase adulta, agora ele acha que continua fazendo o que quiser,
E quem vai botar o limite neles é o mundo. E o limite dele agora se tornou as 4 paredes da cadeia. Porque não teve um pai que colocou limite neles. Quem está entendendo a mensagem? Eu tenho a solução. Quem quer a solução? A igreja só vai voltar a ser gloriosa. A sua vida só vai voltar a ter fruto o dia que você recuperar o temor de Deus. Se você perdeu o temor de Deus, você perdeu os limites. Nada mais tem consequência, eu posso fazer o que eu quiser. Perdeu o temor de Deus. Houve um pregador americano, Jim Baker, um dos maiores pregadores, e ele causou um escândalo. Alguém já ouviu falar de pastor grande causando escândalo? Sim, tem ou não tem? E ele foi parar na cadeia por coisa errada. E o John Bevere, que é um grande autor, tem os livros dele ali na livraria, John Bevere, foi visitar o pastor Jim na cadeia. E ele chegou assim: pô, Jim, cara, você era o melhor pregador que eu mais gostava, cara. Tu era o cara que estava ganhando alma. Como é que tu foi parar na cadeia, cara? Aí ele perguntou para o Jim, quando que você deixou de amar Jesus? Sabe o que ele falou? Quem quer saber o que ele falou? Você quer saber o que ele falou? O Jim falou assim: eu nunca deixei de amar a Deus. Ele falou assim: eu deixei de temer a Deus. É impossível você não amar Jesus, que te perdoa, que te cura, que te transforma. Tudo é maravilhoso. Eu perdi o quê? Eu não duvido que você ama Jesus. Eu não duvido. A gente sai para evangelizar na rua, às vezes a gente vê um bêbado lá, jogado na sarjeta, e você fala assim: Jesus te ama. Ele disse: eu também amo Jesus. Jesus é um cara top. Ele ama Jesus. E por que ele está lá no lixo da rua? Porque algum dia ele perdeu o quê? Então você chega no culto: eu amo Jesus, manda beijo para ele, dá aplauso para ele. Mas se você não temer a Deus, e hoje a mensagem é para você voltar a temer a Deus. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Agora imagina, Salomão ele está quase morrendo, bem velhinho. Sabedoria de Deus, sabedoria da velhice, da experiência, o homem que já viveu tudo que tinha que viver. Últimas palavras de Salomão, e a experiência de ter vivido a maior glória de Deus e a maior derrota espiritual. Ele tinha os dois opostos. E agora ele vai te deixar um versículo antes de morrer. Você gostaria de saber o que ele falou? Para você e para mim? Quem gostaria de saber? Vou repetir: o homem mais sábio, com a sabedoria de Deus, depois de ter vivido a vida inteira, então ele tem experiência da velhice, e também ele tem agora a experiência de ter vivido a glória de Deus e vivido as piores derrotas espirituais. Ele vai deixar para a gente um versículo, e ele vai morrer, e nunca mais ele vai falar nada para a humanidade. Ele falou assim: eu quero deixar uma mensagem para o mundo inteiro, resumindo a minha mensagem. Quem quer saber o que ele falou? Eclesiastes 12:13 foi a última mensagem de Salomão para a humanidade, antes dele morrer. No 3 nós vamos ler juntos: 1, 2, 3. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. (14) Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E depois disso ele morreu. Seria bom a gente ouvir o que ele falou e obedecer, sim, não? Sabe que interessante? Ele não disse que o que ia resolver tudo era amar a Deus. Ele disse que o que ia resolver tudo era temer. Essa semana passada, antes de viajar, eu fui mandar a Chloe
estava brincando, e eu acho que era para tomar banho, e eu fui lá, Chloe, vai tomar banho e tal. E ela não queria parar de brincar, ou soltar o celular, não lembro o que era. E eu obriguei ela, vai agora tomar banho. E, não sei, tira, solta, não sei o que foi. Aí ela saiu, eu não amo o papai. Aí eu falei para ela já aprender desde pequenininho, eu falei, eu não preciso que você me ame, eu preciso que você me obedeça. Depois ela veio me dar um monte de beijinho, papai, eu te amo. Posso falar uma coisa para você? Você nunca vai amar genuinamente alguém que você não respeita. Tem gente que não ama Deus genuinamente porque não tem respeito. Você não respeita a Deus. Você não respeita o templo, não respeita a ceia, não respeita o pastor, não respeita a igreja, não respeita o nome dele. Esse amor seu é fake, é bajulação. Posso continuar pregando? O mesmo Deus que é amor, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. E jovens, eu tenho algo para dizer para vocês. Deus mata. Deus mata até hoje. E Deus amaldiçoa até hoje. Alguém diga comigo, Deus mata. E Deus amaldiçoa. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Quando eu tinha 16 anos, eu abri um culto na minha casa. E foi 16, 17, 18. Eu ganhei um monte de almas para Jesus. Eu lembro que eu ganhei 14 jovens para Jesus. Os 14 foram batizados na igreja. E na minha casa, os 14 foram batizados com o Espírito Santo. E eu tinha apenas 17 anos. E a gente fazia culto, e a gente ganhava almas e levava tudo para a igreja. Eu congregava numa igreja americana chamada First Assembly of God, em Boca Raton, na Flórida. Hoje ela chama Church of All Nations, pastor Mark Boykin. E um dia eu recebo uma ligação inesperada. Eu era um simples jovem da igreja, e o gabinete da igreja me chamou, porque tinha entrado um pastor brasileiro, que tinha ido congregar lá, e ele ia fazer um culto na igreja, em português, e ele decidiu que ele ia me perseguir, e fechar o culto da minha casa, que era na sexta-feira, não sei porquê, e ele chamou os pastores americanos e disse, o Pedro vai causar uma divisão nessa igreja, e eu era um menino, nem oferta tinha na minha casa, era um menino de 17, 18 anos, que ganhava almas, e ainda levava tudo para a igreja, era um ponto de pregação, que já tinha a bênção do pastor há anos, e me chamaram e aniquilaram, disseram, você está proibido de fazer culto a partir de agora. Foi um terror. Quando eu anunciei na minha casa, teve jovens que se desviaram, eles ficaram revoltados, eles ficaram tristes, e eu obedeci o pastor até o final. E aquele pastor brasileiro, ele zombava de mim e do que tinha acontecido lá em casa. Não brinque com Deus. Passou alguns meses, ele bateu o carro na frente da minha casa, o carro pegou fogo, ele morreu carbonizado, ele e o cachorrinho dele, na casa que eu fazia culto, na mesma rua. Deus mata. Você não está acostumado a ouvir pregação sobre isso. Você acha que Deus é a tua mãe, mas Deus não se brinca. O mesmo Deus que é amor, Ele é fogo. E isso é Novo Testamento. Pastor, Deus matou todo mundo no dilúvio. Matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. Nadab e Abiú levou fogo estranho para dentro do templo. Deus fulminou os dois dentro do templo. Ai, pastor, o senhor só fala de Velho Testamento. Tá bom. Ananias e Safira é Novo Testamento. Chegaram mentindo que tinham feito uma oferta e era mentira. E Pedro diz assim: você mentiu para o Espírito Santo. E os dois morreram no altar, na frente das ofertas. Novo Testamento, Deus falou para um líder, disse assim, um rei, um príncipe, que não tinha honrado a Deus, ele foi comido de bicho, na frente de todo mundo, assim, os vermes pegaram e comeram ele.
Não brinque com Deus. Deus mata e Deus amaldiçoa. Como que Deus amaldiçoa? Deus não amaldiçoa Adão e Eva? Você é melhor do que Adão e Eva? Deus amaldiçoa Caim. Deus amaldiçoa Canaã. Maldito o homem que confia no homem. Está escrito sim ou não? Vamos ler Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas primícias. A palavra oferta ali é terumã. Tradução melhor seria primícia. Com maldição sois, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Hebreus 12:29. Hebreus 12:29. Vamos ler junto no 3. 1, 2, 3. Porque o nosso... Amém? Vou ler mais uns versículos para você. 1 Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Miriam desafiou o líder Moisés, disse: tu acha que Deus só fala com você? Ficou leprosa na mesma hora. Oh my God. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Ei, Deus não mata e amaldiçoa sem antes te dar a oportunidade de te abençoar e te dar vida. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e o que ele manda a gente escolher? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Quem lembra de Davi, quando era para ele estar na guerra e ele não foi para a guerra? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Podemos dizer assim, o queridinho de Jeová. O homem, o único da Bíblia que diz o homem conforme o coração de Deus. O homem que tocava harpa, o homem que adorava, o homem que buscava, o homem que era santo. Sabe o que ele fez? Era dia de ir para a guerra. Vocês já assistiram algum filme desses antigos de guerra, que o rei vai no cavalo primeiro lá na frente? Não é o rei que tem que estar lá na frente? Mas Davi decidiu ficar em casa. É a mesma coisa se eu falasse para vocês assim, galera, agora todo mundo vai jejuar, e vai na igreja às 6 horas da manhã, e eu fico dormindo, e acordo meio-dia e vou comer um brownie. Não é uma palhaçada? O Davi, ele estava tão se achando, ele se acomodou tanto. Cuidado quando você começa a se acomodar. Davi falou: rapaz, eu não preciso desse negócio não. E mandou a galera ir para a guerra. Ele ficou no palácio. E sabe o que ele foi fazer? Quem quer saber o que ele foi fazer? Foi assistir Netflix. Em vez de ir para o culto, foi assistir Netflix. Foi fazer churrasco para o cunhado dele. Rapaz, perdeu o culto por causa de um cunhado. Tu é besta demais, rapaz. Não, porque meu cunhado... Rapaz, se o cunhado fosse bom, Jesus tinha um. Brincadeiras à parte, ele ficou vendo Netflix. Sabe o que ele estava vendo aquele dia na Netflix? Betseba tomando banho. Ele, rapaz, que olha só. Betseba, ela já tinha... Vou te explicar para vocês como é que era. Na Bíblia, primeiro se casava no papel. Desde criança, já era casado. Adolescente, quando os pais já combinavam assim. Por exemplo... Imagina vocês já que o teu pai e tua mãe, vocês já combinaram e você já gosta do rapaz, está tudo certo, já está assinado. Só falta agora, faltava duas coisas. Aí, quando a menina tinha menstruação e quando o menino virasse homem e tivesse uma casa para botar a mulher para morar.
quando cumprir as duas coisas, aí os dois iam morar juntos. Entendeu? Então ela já era casada com Urias. Só faltava ir morar com ele, porque ele ainda não tinha virado homem suficiente para pagar as contas. Tem mulher aí que quer namorar com o menino, não paga nem a pizza para ela. Aí, Davi falou o seguinte: pega Urias, põe ele na linha de frente da batalha para ele morrer. E fez ele morrer. E aí o homem morreu e ele foi lá e pegou Betseba e casou com ela. Então ele matou um homem para ficar com a mulher dele. E ele não era o queridinho de Deus? Um homem conforme o coração de Deus? Mas diga assim: Deus não é mãe, Deus é pai. E Deus pegou ele. Deus pegou ele. Não se brinca com Deus. Porque Deus mata e Deus amaldiçoa. Olha o que aconteceu. Quem quer saber o que aconteceu? 2 Samuel 12:10. Veio o profeta Natã. Quem sabe eu estou sendo o profeta Natã na sua vida essa noite. E talvez seja a tua última chamada de atenção. Veio o profeta Natã e diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Que é morte por violência. Espada, quando vocês falam assim, a espada não sairá da tua casa, significa, diga comigo, morte violenta. Não se apartará mais a morte violenta da tua casa. Por quê? Porque me desprezaste. Ei, presta atenção. Antes de Deus trazer morte e maldição, Ele te avisa: não faz, 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 não faz. Aí você diz: cala a boca, Espírito Santo. Eu vou fazer. O salário do pecado é a... De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Queixe-se, pois, dos seus pecados. Você está se queixando das coisas ruins que estão acontecendo na sua vida? Você já foi procurar, que está sendo consequência do quê? Você acha que a minha oração vai mudar a tua vida? O que vai mudar a tua vida é você se converter, você se arrepender e você mudar de vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei e sararei a sua terra. Olha o que aconteceu. Vocês querem ver o que aconteceu com a família de Davi? Vocês ficaram curiosos? Então, Davi já engravidou, né? Batseba. Em 2 Samuel 12:15, olha o que aconteceu. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. 17. Buscou Davi a Deus pela criança. Então 16. E buscou pela criança e jejuou Davi, entrou, passou noite postado sobre terra. 17. Então os anciãos da sua casa o levaram e foram a ele para levar a terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Nem jejuando Deus começou a morrer. Morreu o primeiro filho de Davi. Depois, um dos filhos de Davi estuprou a irmã própria dele. Família joia, né? Tem gente boa essa família aí. O homem conforme o coração de Deus. Amon estuprou Tamar, própria irmã. Aí sabe o que aconteceu? Olha aí, a morte violenta não sai da casa de Davi. Absalão, que é outro irmão de Amon, matou Amon. Aí, como se não fosse pouco, Absalão se rebela contra o próprio pai, contra Davi, e faz relação sexual com as mulheres do pai dele, publicamente, para todo mundo ver. A cara do menino. Eu ficaria com essa cara também. É feia a coisa. E vocês precisam saber que com Deus não se brinca. Que tem coisa que vocês veem que as pessoas estão sofrendo aí. Deus deu muita chance, mas não houve arrependimento. Não pense vocês que vocês vão ficar impunes.
Vocês que acham que não, tudo que eu fizer Deus vai perdoar. Mas às vezes você vai ter consequência o resto da vida. Eu um cara que ele foi para uma boate, ele era crente. Ele falou, vou desviar só hoje. E foi para a boate. Isso é história verídica. Sabe o que aconteceu com ele? Quer saber? Arrumaram uma briga dentro da boate. Apanhou de graça. E a polícia entrou e levou ele preso. Porque acharam que ele também era o causador da briga. Aí o que aconteceu na cadeia, não vou nem falar porque é demais. Mas ele pegou uma doença lá na cadeia, AIDS. Ele só desviou uma vez. Não se brinca com Deus! Não se brinca com Deus. Vocês estão aqui, crente? Posso continuar essa pregação? Ou eu mudo assim, eu falo assim, 3 passos para você ficar rico. É mais legal, né? 7 códigos da prosperidade. Eu chamo vocês tudo de lindões e está tudo certo. Vocês gostam? Ou eu prego o que Deus mandou? O que Deus mandou é arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos e eu sararei a sua terra. Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Vede agora, eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Talvez você possa dizer assim, eu não quero servir um Deus que mata. Meu filho, você querendo ou não vai mudar quem ele é. Está escrito aqui, eu vou fazer o quê? Porque tem gente que acha que a Bíblia é cardápio. Não prega esse negócio aí não. Não vai mudar quem Deus é. Pastor, mas você voltou no Velho Testamento. Então vamos para o Novo. 1 Coríntios 11, 23. Hoje é dia de ceia, não é? Vamos ver as palavras mais lindas sobre a ceia. Quem quer ouvir? Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Posso explicar para vocês esse versículo? Está dizendo assim, quem come essa ceia e é um depravado e não está convertido e não tem vida com Deus e é um sem vergonha, vai ser imputado sobre ele como que foi ele que colocou os pregos na mão de Jesus. Você gostaria de ter esse título? Não, eu matei Jesus. Ele está dizendo, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. É Novo Testamento ou é Velho Testamento que eu estou lendo? Deus continua matando, irmão? E continua amaldiçoando? Vamos ler então. Continua no próximo versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha a palavra, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e maldição, e muitos que, você acha que dormir aí é dormir de dormir? O que é esse dormir aí? É morte. Quando a Bíblia fala que, quase todas as vezes que fala assim, muitos que dormem no Senhor, quer dizer que estão mortos. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo que tem gente que saiu da ceia e morreu porque tomou ceia. A mesma ceia que te traz vida, que te traz libertação, que te traz cura, que te traz perdão, é a mesma que, se você não tiver cuidado e você não tiver temor de Deus, vai te trazer condenação.
examinai, pois, o homem a si mesmo. Alguém está aprendendo alguma coisa? Meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Hebreus 10, 31. 28, vamos ler do 28 ao 31. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, peraí, como é que era o castigo no Velho Testamento? Pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, a pessoa era condenada à morte, sim ou não? Agora olha só, o que ele está dizendo aqui é pior. De quanto maior castigo cuidais vós, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Aqui está falando da pessoa que se apostata da fé, aquele que desvia da igreja e diz assim: eu não, esse negócio de crente mais não. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, ou seja, Deus vinga, e darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai derramar a glória dele em Balneário Camboriú, na família do reino, mas vai ser com um povo santo, lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. Não uma igreja que brinca de ser igreja, não crente que brinca de ser crente. Ei, o diabo não está brincando de ser diabo, ele está como leão rugente buscando quem ele possa tragar. E quem já brincou com o diabo sabe que a depressão vem, que a doença vem, que o divórcio vem, que os pensamentos de suicídio vêm, sabe que vem a síndrome do pânico, sabe que vem pobreza, vem miséria, vem falência, vem quebra de família, vem tudo do pior. E você já viveu isso e acha que pode continuar brincando. Para mim seria muito mais fácil, irmão, se eu pregasse um sermão de 25 minutos, 7 passos para você ser milionário, e enganava todos os bestas. Isso é tudo, que é isso que pastores estão fazendo por aí, enganando besta, porque faz 20 anos que você ouve a mesma pregação e não prosperou. Parou para pensar? Tu está 20 anos ouvindo a mesma conversa fiada e tua vida não mudou. Porque o que vai mudar a tua vida não é 7 passos nem 7 códigos. O que vai mudar a tua vida é arrependimento, palavra de Deus, jejum e oração. Arrependimento, palavra de Deus, jejum e oração. Eu quero te ajudar agora, posso te ajudar? Talvez você diga assim: tem gente, eu vou falar mais um pouco, depois eu te ajudo, deixa eu falar uma outra coisa. Tem gente que está pecando, e ele já aceitou aquele pecado como parte dele, da personalidade dele, da vida. Assim, a minha vida, esse aqui está acoplado a mim, é uma coisa minha, esse pecado é meu. E ele está a tal ponto que ele acha que Deus já aceitou o pecado dele. Deus, esse sou eu, o Senhor me aceita como eu sou, então é isso aqui. Esse pecado aqui de estimação é o que eu tenho. E pronto, acabou. Tem gente que está pecando de tal modo, presta atenção, ele está tão desviado do que Deus é, ele não sabe nada de Bíblia, ele está tão desviado que ele ora para pecar melhor. Ele pede ajuda para Deus. Ele está tão deturpado que ele acha que Deus é tão corrupto quanto ele. Como assim? Ele vai sonegar imposto, ele diz: Senhor, me ajuda para o governo não me pegar. Ele vai vender um carro que está estragado, ele mente para o cara que está comprando o carro, dizendo que o carro não está estragado, e ele ora: Senhor, me ajuda a fazer essa venda para me passar essa bucha para o cara. Não vou muito longe não, aqui ó,
todo domingo vem casalzinho que estão em fornicação. Ora pelo nosso relacionamento e sai daqui e vai transar lá na casa não sei da onde. Converte hoje. O salário do pecado é a morte. E se eu estiver sendo Natan na sua vida e Deus está te dando a última oportunidade hoje, não brinca com Deus. Rouba no trabalho, mente para o patrão, fala que está doente e não está, pega atestado que é mentiroso e ainda ora: Senhor, que ninguém descubra, Senhor, por favor. Vagabundo. Vai procurar um profeta dos revelamentos aí. Cuidado que esses profetas revelam o telefone da tua esposa também, liga para ela, viu? E não deixa os teus filhos pequenos perto desses reveladores, não. Agora eu vou te ajudar. Talvez você diga assim: pastor, é que eu não consigo, pastor, é mais forte do que eu. Então tu está endemoniado. O capeta em você está em demônio, uma legião. É mais forte que o Espírito Santo? Mais forte que você, eu acredito. Mas é mais forte que o Espírito Santo? Me pergunte, o que eu tenho que fazer, pastor? Ei, eu tenho o mesmo nível de tentação que você. Não pense você que eu sou melhor. Não pense você: não, ele é pastor, ele que tem que ser santo, e eu posso viver a vida. Não, meu querido, a Bíblia diz: sem santidade os pastores não verão a Deus? Ah, então como é que é? Ninguém inclui você? Você também está incluso nesse versículo? Então a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Vou te ajudar, vou te dar receita. Quem quer a receita? Quem quer a receita para matar a carne e o pecado? Faz 24 horas de jejum só na água. Nem café, nem água com gás, nada, nem rede social. Vai se humilhar, boca no pó. Senhor, tira essa miséria desse pecado de mim. Bateu 24 horas, você continua carnal, continua pensando no pecado. Você fala: agora, carne, tu vai se lascar, porque eu vou fazer mais 24 horas. Aí tu vai ficar ali, e os demônios vão começar a sair de você, você vai ver. Vai dar tontura, vai dar coisa ruim. É demônio. Aí se você fala: eu ainda não consegui vencer o pecado, faz 3 dias de jejum, mata a carne, vem na oração todo dia 6 da manhã aqui na igreja, lê a Bíblia, desliga a internet, e você vai ver que Deus vai te levar de glória em glória, de vitória em vitória. Ele vai te entregar as nações, Ele vai te prosperar, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai te livrar de demônios, de pensamentos de suicídio. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. O único evangelho que funciona é o evangelho de arrepender, ler a Bíblia, orar e jejuar. Se arrepender, ler a Bíblia, orar e jejuar. O resto não funciona. Ungir você não funciona. Campanha não funciona. Profeta do revelamento não funciona. O que funciona é você se converter. Estou pregando bem hoje. Deus está salvando a vida de alguém hoje aqui. Tem quem diga assim: pastor, você não está com medo do povo ir embora, não? Vai voltar semana que vem. Por quê? Porque ele vai chegar no outro lugar lá e vai estar lá um pastor lá enganando besta. Mas o pastor está me enganando, rapaz. Ele está dizendo que eu posso ficar pecando e vai dar tudo certo. Não, vou voltar lá no Medina. É melhor apanhar de Jesus do que dar beijinho no Satanás. Profetiza. Fique de pé.